Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Ousar lutar, ousar vencer, ousar lutar, ousar vencer. A luta é pra valer, ousar lutar, ousar vencer, ousar lutar, ousar vencer. A luta é pra valer. Desejo revolucionário é fazer a revolução. Olá, camaradas! Está no ar o primeiro episódio do podcast da luta de classes brasileira, Ousar Vencer. Eu, Antônio Alves, e a camarada Mari Marques estaremos aqui nesses 3 blocos falando sobre notícias, informações, cultura, enfim. Iremos tratar sobre o que interessa para a classe trabalhadora. Olá, camaradas, boa noite. Aqui quem fala é a Mari Marques, Maricota. Sou sobrinha do Karl Marx, inclusive. E estamos aqui para trazer notícias para vocês, camaradas. Discutir o nosso país e, quiçá, o mundo. E neste nosso primeiro bloco, iremos comentar as notícias que interessam à classe trabalhadora. E aí, Mari, o que é que temos para debater hoje? Hoje temos o seguinte, meu caro. Um parecer do IBAMA causou atritos na base do governo durante as últimas semanas. A organização vetou um pedido de licenciamento da Petrobras para a exploração de petróleo na foz do Amazonas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu o parecer do órgão fiscalizador, dizendo que se baseia em critérios técnicos. Em resposta, a Presidência da República deu início a uma reestruturação ministerial, que desenha, entre outras coisas, retirar do Ministério do Meio Ambiente a competência sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos e o Cadastro Rural Ambiental. A medida provisória regulamentando as mudanças tem como relator o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB, e tramita agora no Legislativo, onde precisa ser aprovada em até 60 dias para ter força de lei. E aí, meu caro Morga, o que você acha disso? O governo está apresentando na prática a sua tática de conciliação de classe, tentando realizar uma espécie de conchavo para agradar a ala ruralista e o centrão, porque a retirada do poder do Ministério do Meio Ambiente e que respingou também sobre o Ministério dos Povos Indígenas é fruto desse debate de conciliação de classe e que vai retirando a autonomia do governo em nome de uma tal governabilidade que a gente sabe que é o jogo levado pelo centrão. E aí a gente fica meio de mãos abanando, né? Como é que a gente vai se contrapor a todo esse processo? Tá aí uma pergunta, né? Até porque se a gente vai mais a fundo aí nas nossas leituras desses jornais diários que nós temos, dá a entender que é uma derrota, né? Marina Silva foi derrotada. Mas eu acho que a gente devia ir por um outro lado da análise, porque, na verdade, não chega a ser uma derrota. Marina Silva sabia muito bem com quem ela estava dialogando quando volta ao governo do PT. Assim também como a gente sabe muito bem que essa conciliação de classes do governo petista não é nenhuma novidade. Portanto, para se manter no poder, é necessário que uma conciliação com esse centrão. Quem é a base governamental atual deste governo? O centrão. Portanto, não vejo derrota nenhuma da Marina Silva, muito pelo contrário, está sendo uma vitória de manutenção deste governo que aí está. Então, eu acho que está na hora de a gente olhar com outros olhos essa criticidade colocada com relação a essa medida provisória assinada pelo Lula no início do governo dele, ao vencimento dela, que será agora, dia 1º de junho, e por isso a dança das cadeiras dos ministérios, e como se dá essa reestruturação, a dança das cadeiras dos ministérios, até porque agora, dia 1º de junho, é o prazo final para que essa medida provisória assinada pelo governo, pelo Lula, no início do mandato, seja colocada em prática definitivamente com a criação de 37 ministérios.
Ministério do Meio Ambiente, ele perde pastas importantes, como é a pasta da Agência Nacional das Águas, para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que é chefiado por um nome que foi indicado pela União Brasil, que é um partido de centro-direita e que é, hoje em dia, uma nova base governamental e que vai garantir essa governabilidade do PT. Então, sai a pasta da Agência Nacional das Águas para um outro ministério, que é um ministério ligado ao Centrão. O Ministério do Meio Ambiente, se aprovado esse novo texto, nessa medida provisória, também vai perder o cadastro ambiental rural, que é um cadastro que é a disputa da bancada ruralista, né? E esse cadastro, ele não vai para o Ministério da Agricultura, no entanto, ficará no próprio Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que é o ministério cuja indicação é o quê? O Centrão, né, meu caro? Portanto, eu não vejo aí como uma derrota, muito pelo contrário, eu tô vendo aí ganhos e louros para este governo petista, né? Agora, o que você me diz da raivinha do Randolph com relação a Marina Silva, só porque a Marina Silva, à frente do Ministério do Meio Ambiente, não autorizou a exploração de mais um território nacional para exploração de petróleo? Eu acho uma situação muito grave, assim, porque dentro da perspectiva que o governo de conciliação vem tentando construir, ele tenta agradar gregos e troianos e, dentro do atendimento aos interesses do agronegócio e da bancada ruralista e do Centrão, ele recua. E aí não dá para, na perspectiva do governo, manter um ministério que mostra rebeldia e reclama e apresenta a contradição. E por isso que houve essa retaliação contra a Marina Silva, e o Centrão está sabendo aproveitar o momento para avançar ainda mais na sua tentativa de desmoralização do governo. Porque o que foi feito no Congresso tem esse objetivo: esvaziar o poder político e a dimensão do Ministério do Meio Ambiente, que demonstra ser um dos ministérios estratégicos para se diferenciar da política do genocida que foi derrotado nas eleições, mas que ainda ronda o espírito do fascismo na sociedade brasileira. Então é importante que a gente frise bem essas determinações que estão sendo colocadas, né? Que a Marina Silva consiga recuperar o seu poder dentro do seu ministério. Isso é o mínimo que a gente espera. Pois é, meu camarada. Vamos ver os capítulos, né, dessa nossa novela. Mas eu só queria acrescentar uma informação. A gente está falando de um território de expansão das energias, né? E aquela região onde a gente vai viver a exploração, se aprovada em algum momento, né, das águas profundas, de perfuração e estudos para a exploração de petróleo, é uma região de hidrelétricas. E aí temos informações importantes para, quem sabe, um próximo episódio. Afinal, eu já trabalhei naquela região e eu sei bem como é que funciona a estratégia energética daquela região. Mas seguimos, camarada. Avante! A Câmara dos Deputados aprovou no dia 23 de maio o novo teto de gastos, o assim chamado arcabouço fiscal, que tem como propósito substituir o teto de gastos criado pelo governo Temer. A medida busca frear o crescimento das despesas do governo, que fica limitado a 70% do crescimento da arrecadação do ano anterior. Há também uma limitação no crescimento de 2,5%, que será totalmente independente do superávit primário, e uma série de punições caso o governo não consiga cumprir as metas fiscais. Os chamados gatilhos, foi assim que apelidaram esse instrumental, incluindo também a proibição da criação de cargos ou despesas obrigatórias e o veto ao reajuste de salário dos servidores, além da proibição de concursos públicos. O texto, que foi aprovado com folga na Câmara dos Deputados, segue agora para aprovação no Senado.
que é que tu acha que vai acontecer, mano? Pois é, Morga. Tá aí um tema que eu acho bastante complexo para nossa realidade, né? Eu acho, na verdade, eu sempre achei. Eu estava, inclusive, discutindo mais cedo com uma amiga minha o que ela achava também, porque isso me lembra muito os argumentos utilizados para o impeachment da Dilma Rousseff com as pedaladas fiscais, né? E é um tiro no pé, essa é a sensação que eu tenho. A mesma forma que foi utilizado em 2016 para que acontecesse o impeachment da Dilma Rousseff, argumentos que posteriormente foram utilizados para o estabelecimento do teto de gastos com o Temer, eles retornam justamente no primeiro semestre do governo do PT. E aí a argumentação utilizada nos remete a um passado muito recente, né? Essa limitação do teto de gastos, o novo nome que é dado de um arcabouço fiscal, e aí a gente tem uma limitação nos investimentos sociais deste país, camarada, sinto, né, mas é triste ver isso acontecendo, e o que mais me incomoda é saber que a gente tem que retomar um debate, inclusive reforçando a crítica do passado, para que a gente faça as pessoas lembrarem a crítica do presente. Esse teto de gastos, ele é um tiro no pé, não só porque ele fragiliza a nossa democracia, que já é frágil por si só, como também limita a nossa atuação enquanto seres humanos brasileiros que aqui estamos vivendo num país bastante complexo, com uma crise econômica herdada de um governo muito recente, em que a gente teve o crescimento da pobreza, o crescimento da fome, a gente está com um nível de escolaridade pública muito baixo, porque não existem escolas com a grade curricular completa. A gente está entrando num período em que se discute novamente a base curricular do novo ensino médio. Qual é a qualidade que a gente vai garantir nesses investimentos sociais, se eles estão sendo tratados como gastos sociais, né, e não como desenvolvimento da população brasileira. E aí a gente vai ter uma limitação, que é o que está preocupando, inclusive, algumas pessoas, com relação ao salário mínimo, com relação, inclusive, à empregabilidade. Enfim, a gente está entrando aí num processo bastante tenebroso, muito tênue, com relação a esse passado recente e a nossa história recente, que não pode ser esquecida, meu caro. Eu acho que a gente tem aí muito, muito ainda para se debruçar e entender melhor o que isso pode acabar trazendo para o nosso país neste curto prazo. É interessante, Mari, porque esse novo arcabouço fiscal, esse novo teto de gastos, que é o nome correto a ser dado, é uma regra que não comporta a expectativa e a necessidade do povo brasileiro. Depois de todos os desafios que a gente enfrentou para derrotar o fascismo, a gente pensa que se livrou de um mal da política neoliberal sem freios, e a gente está caindo nesse processo de mercantilização generalizada da vida, acelerando um processo vergonhoso que vai tentar retirar todos os poucos direitos sociais que ainda existem. E aí, no novo teto de gastos, acabaram incluindo, e ó que é vergonhoso, porque tinha a possibilidade de impedir a colocação do Fundeb, e eles fizeram questão de colocar. Eles poderiam deixar de fora o piso da enfermagem, que foi conquistado com muita luta e suor nesse período recente, e entrou, e ainda colocaram o fator de criminalização, dizendo que se o governo não cumprir essas regras, o governo é passivo de sofrer o impeachment. E aí eu não posso deixar de esquecer do Cazuza. É o futuro imitando o passado, né? É desse jeito que a gente está vendo o governo tropeçar mais uma vez. Pois é, meu caro. Eu, inclusive, fico pensando, né, no tudo que a gente vivenciou. Se a gente está falando desse teto de gastos
do futuro repetindo o passado, né? E aí a gente lembrando do Michel Temer, eu me recordo nas reuniões que nós participamos logo após o impeachment da Dilma Rousseff, quando a gente fazia qualquer crítica ao governo e a gente tinha que lidar com argumentos que tentavam nos colocar à direita da direita, sendo que a crítica que a gente faz é uma crítica radicalizada à esquerda, porque nós somos radicais, sim, nós somos comunistas, não é mesmo? E isso me recorda também quando a gente lá em 2016, 2017 fazia uma analogia dos Minions, os amarelos, com os Minions vermelhos, porque é essa preocupação que eu tenho com o que a gente está vivenciando hoje em dia. Nós estamos fazendo uma crítica ao atual governo. Este atual governo, ele se traveste de algo vermelho. E existe um messianismo por trás dessa necessidade de defesa cega e reiterada do Lula. Mas, meus camaradas, assim, o cara foi eleito, a gente já sabia que ia dar nisso. Não tem defesa. É indefensável algo como este novo teto de gastos, minha gente. Não dá, desculpa, Minions de vermelho, mas não dá. Esse messianismo tem que acabar, gente, pelo amor de Deus. Viva a revolução, bora lutar pela revolução. É luta de classes, meus camaradas. Agora, meu camarada, quero só que você comente o seguinte: o cerco continua se fechando sobre a família Bolsonaro. No início do mês de maio, laudo do Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Rio de Janeiro, ô nomezinho grande, comprovou a prática de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro durante seu mandato como vereador. Mauro Cid, o ajudante de ordens do ex-presidente, prestou depoimentos à Polícia Federal sobre os cartões de vacinação fraudados e sobre as joias sauditas. Além disso, foram feitas operações de busca e apreensão nas casas da cúpula bolsonarista, incluindo a do próprio Jair Bolsonaro. Os celulares apreendidos revelam detalhes de como opera a família. E aí, meu caro, o que você diz? A gente está vendo um processo de sangramento público da família Bolsonaro. O que é que eu quero dizer com o sangramento público? Se a gente for avaliar mais a fundo, outros escândalos vão surgir e vão comprometer ainda mais a família Bolsonaro. E esse é só o começo do processo. Por que eu digo isso? Porque nesses anos de vida pública, ele passou mais de 7 mandatos como deputado federal e era o que o pessoal chamava de um deputado do baixo clero. Ele fazia parte do ciclo de pequenas corrupções que existiam e não incomodava ninguém. A chegada dele à presidência da República extrapolou todas as possibilidades do que ele poderia fazer. E olha que a escalada de situações que comprovam o grau de corrupção, de violência e de tudo mais ligado à família Bolsonaro vai crescendo. Primeiro, a questão da falsificação do laudo das vacinas. Segundo, a questão da rachadinha praticada no gabinete do filho do Bolsonaro. E a gente sabe que existe praticamente em toda a família a questão da rachadinha para financiar essa articulação e esse grupo criminoso. Depois, a questão da tentativa de contrabando das joias sauditas para o Brasil sem ser registrada na Polícia Federal. E ainda tem mais. Saiu agora há pouco um outro escândalo falando sobre a prática de desvio de dinheiro da Caixa Econômica Federal com relação a eleições. Aquela questão dos empréstimos consignados com limite maior são, mais uma vez, uma prova de que o governo Bolsonaro estava encharcado de corrupção. E isso pode torná-lo inelegível e pode levá-lo à prisão. E é isso que a gente espera, que toda a família Bolsonaro pague pelos seus crimes. Pague pelos crimes das fake news,
paguem pelo crime do negacionismo, tentando desestimular as pessoas a tomarem vacina no período mais grave da pandemia, pague pelos seus crimes de corrupção e rachadinha e pague pela tentativa de golpe, a qual ele está ligado, mas ele finge que não fez nada. Meu caro, acho que você falou tudo. Essa família acho que não merece mais nenhum holofote Brasil afora, a não ser a condenação dela por completo, né? E o que mais me chama atenção nesses novos rumos que estão sendo dados com relação a essa família específico é o abandono que eles praticam, né? Contra pessoas que até 31 de dezembro de 2022 estavam ao lado deles. Ou, pelo menos, até alguns meses atrás, tentando buscar as joias da Arábia Saudita aqui na Receita Federal de Guarulhos, né? Porque virar as costas para uma pessoa que o ajudou é algo bastante comum. E o que a gente tem visto sendo noticiado é justamente isso, né? O Bolsonaro virou as costas para o Mauro Cid e ele que se vire agora na própria defesa. Então, é uma prática comum dessa família, é uma prática bastante comum de quem não assume o que comete, os crimes cometidos, e jamais assumirá, né? E sempre vai terceirizar a responsabilidade. Eu não sei como ainda não terceirizou para a filha mais nova, a 07 talvez, o nome dela. Enfim, meus caros, eu acho que esse é o nosso giro rápido das notícias das últimas semanas. E agora, camaradas, para o nosso segundo bloco, apresento a vocês o nosso camarada Eliezer Araújo. Ele vai falar um pouquinho sobre a PL das fake news. Eliezer, com você. Bom momento, camaradas. Como diriam os tweets do jovem Neymar, né? O ousado chegou. É um prazer estar aqui no podcast Ousar Vencer, o podcast do Partido Comunista Brasileiro. Meu nome é Eliezer Araújo, sou militante do PCB e da Unidade Classista aqui no Ceará. A gente toca por aqui também o agora, né? Segundo podcast mais vermelho do Brasil, o Centelha. E vamos que vamos, né? Para esse segundo bloco. E o assunto, camaradas, é o seguinte: o projeto da PL das fake news foi retirado de pauta no início do mês passado devido à falta de apoio para aprovação. O projeto, que tinha por objetivo inicial criar regras para a atuação das chamadas Big Techs no país e impedir a veiculação em massa de informações falsas, recebeu emendas que pouco tinham a ver com o escopo inicial do projeto, como a remuneração de jornalistas por conteúdo veiculado online. Arthur Lira diz que o projeto deve ser fracionado em outros projetos de lei, como o do deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, que quer que as plataformas de redes sociais sejam obrigadas também a pagar os direitos autorais de pastores por causa das mensagens e pregações que são compartilhadas. E para comentar essa pauta, a gente vai fazer uma espécie de react de uma intervenção que o nosso secretário-geral, o camarada Edmilson Costa, fez numa live de análise de conjuntura e comentando alguns dos pontos mais importantes. Vamos nessa? Vamos dar uma ouvida aqui? Dito isso, é importante a gente enfatizar sobre um dos aspectos mais importantes da conjuntura, que foi essa questão do PL das fake news. É bom a gente entender que os comunistas, historicamente, sempre se manifestaram a favor do desenvolvimento da ciência, do desenvolvimento da tecnologia, do desenvolvimento do conhecimento. Agora, nós também não podemos deixar de constatar que no sistema capitalista, esse desenvolvimento, esse avanço da ciência e da tecnologia, ele é apropriado rapidamente pela burguesia e monopolizado sempre no interesse dos lucros dessas corporações, como nós vimos ocorrer as plataformas digitais, que hoje é um conglomerado aí de 4, 5 grandes plataformas que dominam todo o ambiente digital do mundo. Ou seja, essas plataformas,
elas se transformaram num mecanismo que proporciona, por um lado, grandes lucros para o sistema capitalista, mas também nós não podemos esquecer que essas plataformas, elas buscam controlar e manipular as informações, elas permitem a veiculação de fake news, ela permite a veiculação de conteúdos criminosos, discurso do ódio, ou seja, e sempre isso se dá em favor de quem? Em favor da extrema-direita. E em contrapartida, essas plataformas digitais, elas são muito rápidas em censurar todos aqueles que contestam o sistema capitalista, que contestam os interesses dos grandes monopólios, que contestam os interesses do imperialismo. Se nós observarmos aqui no Brasil, nós podemos ver com muito mais efetividade como as fake news elas foram nocivas para a sociedade brasileira. Peguemos o exemplo da Covid. Ora, ao longo do processo da Covid, a extrema-direita bolsonarista, ela fez uma longa campanha contra as vacinas, contra o uso de máscara, e agora mesmo, no período eleitoral, as fake news, elas também foram responsáveis pela eleição de uma infinidade de deputados de extrema-direita, de senadores de extrema-direita e de governadores de extrema-direita. Por sorte, não conseguiu reeleger o Bolsonaro. Enquanto se elegia os políticos de extrema-direita, essas fake news buscavam tirar do cenário os representantes dos trabalhadores, os políticos progressistas. Bom, pausando aqui rapidamente, né, para comentar esse trechinho do camarada Edmilson Costa, que achei muito pertinente, né? De uma forma geral, a gente pode começar a definir que essa posição das Big Techs de visibilizar formas de lucro através das suas ferramentas começou ali ainda nos primórdios, né, e na popularização das redes sociais. Basta a gente lembrar, para quem tem mais idade, né, como eu, da maneira como nós utilizávamos ali as redes sociais naquele início de YouTube, de Orkut, Facebook, que a gente não era tão bombardeado de publicidade propriamente dita, né? Aquela coisa mais evidente. E penso que a primeira vez que tivemos uma plena noção desse impacto das redes sociais em favor do discurso político de extrema-direita tenha se dado ali ainda nos primórdios de 2013, 2014, com as tais revoluções coloridas, né? Acho que naquele momento a extrema-direita percebeu o potencial que as redes sociais tinham para investir em propaganda, em notícias, né? Pipocaram blogs à torto e à direita que publicizavam e fatiavam a opinião pública, né? As ideias da extrema-direita, até descambar em processos eleitorais que favoreciam elas, né? Que favoreciam a extrema-direita, iam contra os interesses da classe trabalhadora. Como exemplo disso, a gente pode citar, né, os impulsos para que o Brexit fosse aprovado pelo parlamento inglês, a eleição, né, do Donald Trump nos Estados Unidos em 2016, né, e, obviamente, aqui no Brasil com Jair Bolsonaro. E nada mais lógico que para fazer a manutenção dos interesses políticos da burguesia do que derramar tubos e tubos de dinheiro nessas plataformas, né? Assim, como se houvesse uma necessidade disso. Mas a gente sabe que na lógica capitalista do lucro, para a burguesia o objetivo é lucro infinito. Então mesmo que eles já tenham seus agentes na forma de jornalistas, de deputados, senadores, é preciso garantir que eles possam ter seus interesses representados e sejam maioria, né? No caso de uma das intervenções feitas pelas Big Techs em casos de eleições. Ao mesmo tempo, enriquecendo as empresas responsáveis pelas redes sociais que atuam em favor de quem melhor serve. Uma solidariedade de classe bonita de se ver, né? Sem falar que a manutenção política dos interesses da burguesia favorece também os governos aos quais essas mesmas empresas são subsidiadas, né? Por uma mera coincidência, a maioria dos Estados Unidos. É a forma da democracia burguesa, né? Manda mais quem pode mais e não necessariamente a maioria. Mas vamos dar continuidade aqui na intervenção do camarada Ed.
E nós podemos ver também a campanha da fake news atuando diretamente contra nós, comunistas. É só olharmos a campanha de difamação que foi feita recentemente contra a nossa camarada Sofia Manzano. Inventaram que ela era a pessoa que estava convocando os bolsonaristas a invadir, que ela era assessora do Lula, e um conjunto de mentiras e fakes que se espalhou de uma maneira impressionante nas redes. Essa notícia rolou recentemente, não sei se vocês acompanharam nas redes sociais, mas tiveram a pachorra de dizer que a camarada Sofia Manzano estava coordenando o quebra-quebra na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, o atentado terrorista de Brasília, sob a justificativa de que os patriotas eram ordeiros e que jamais teriam feito o que de fato fizeram ali em Brasília, né? Eles tentaram jogar essa peixe em diversas direções, né? Afirmando que os que quebraram vidraças, portas, rasgaram pinturas, literalmente cagaram lá e tudo mais, era de uma minoria invasora, de uma minoria infiltrada. O PCB prontamente denunciou essa fake news de que a Sofia era uma assessora do Lula, justamente porque o discurso do PCB durante as eleições era um discurso radical. Então, por que não tentar criminalizar os comunistas, né? Como se tem feito aí ao redor do mundo, em países como a Ucrânia, Polônia, Lituânia, Moldávia, enfim. A máquina de disseminar mentiras, ela não para, né? Mas vamos continuando aqui. Ou seja, esse pessoal, eles não têm nenhuma ética e eles usam a fake news como uma ferramenta para atingir os seus objetivos. Ou seja, nessa conjuntura é que nós podemos dizer que apareceu o projeto de lei das fake news. Esse projeto de lei, ele busca regulamentar minimamente as redes sociais, ele busca coibir as fake news e identificar e punir seus responsáveis. É evidente que esse projeto ele tem limitações, porque, na verdade, o que nós queríamos é um projeto muito mais amplo para regular as plataformas digitais, para que os trabalhadores tivessem condições de ter os seus próprios meios de comunicação, etc. Mas, no entanto, mesmo não sendo um projeto a favor dos trabalhadores, no seu cômputo geral, eles provocaram uma campanha muito grande dos monopólios, de forma a criar um ambiente onde as redes sociais continuassem sendo terra de ninguém. E também essas plataformas ganhando bilhões de lucro com as mentiras e a desinformação. Ou seja, essa campanha que os monopólios fazem contra o projeto, a essência dela é porque elas vão perder, em parte, uma parte dos recursos que elas ganham com essas mentiras e com esses fake news. Que à medida que você regula isso, à medida que você vai punir os seus responsáveis, isso vai ser reduzido. E elas vão reduzir também os seus lucros. Portanto, nós podemos dizer tranquilamente, para essas plataformas digitais, o que interessa é o lucro. Ela não está nem aí para o que pode prejudicar a sociedade brasileira. Ela não está nem aí que os discursos de ódio possam criar um conjunto de coisas nocivas para a sociedade. Ela não está nem aí que as mentiras e a propaganda sejam apropriadas pela extrema-direita. Portanto, do nosso ponto de vista, do ponto de vista dos comunistas, eu acho que é importante a gente lutar para que as plataformas digitais elas sejam reguladas, para que possam garantir todos os direitos dos usuários, dos pequenos influencers e blogueiros. Vamos lá, né? O camarada Ed comentou um pouco sobre a PL, mais especificamente, né? Essa PL ela foi sugerida pelo deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, que desde que foi anunciado enfrentou uma resistência grande, né, por parte da extrema-direita, porque, segundo eles, mexe com a tão sagrada liberdade de expressão, né? Principalmente porque uma das prerrogativas é a existência de uma entidade que ainda não existe, né? E que seria responsável por fiscalizar e regularizar as plataformas digitais, né? O projeto ele foi retirado da pauta pelo próprio relator na esperança, né, de melhorá-lo e além de evitar o fatiamento, né, como estava acontecendo com essa história de pagamento de direitos autorais para pregação de pastores, enfim, que foi uma sugestão do presidente da Câmara, o Arthur Lira.
O que de fato é um absurdo, né? Mas o que aconteceu é que o projeto de lei estava previsto para votação, para apreciação, na verdade, em 2 semanas. Ele não voltou ainda. Mas, assim, é fato que as Big Techs precisam ser regulamentadas, e a maior prova disso foi a reação desesperada dessas empresas ao longo dos dias que se passaram com a possibilidade de que o PL fosse aprovado, com as empresas desde as maiores, como o Google e o Facebook, né, a Meta, e até as menores, como o Twitter e o Telegram, né, se posicionando contra. Uma das razões para esse posicionamento é que algumas dessas empresas têm lucrado e muito com a disseminação de fake news, e principalmente com a utilização dos dados que nós oferecemos na hora que a gente faz o nosso cadastro, né? Só para ter um número assim mais exato, em outra intervenção que o camarada Ed fez, ele fala que somente em 2022 as plataformas elas ganharam mais de 30 bilhões de reais, mais de 32 bilhões de reais, salvo engano. É muito dinheiro, galera. Então, assim, mexe não somente com a liberdade de expressão, mas também no bolso dessa galera, porque fake news e disseminação de notícias falsas é mexer no bolso desse pessoal. Mas vamos continuando aqui com a intervenção do camarada Ed. E o país também, e acima de tudo, o país precisa desenvolver tecnologia que lhe dê capacidade de fazer as suas próprias plataformas digitais, como já ocorre na China, ou seja, nós deixarmos de depender das plataformas digitais dos grandes conglomerados monopolistas ligados ao capital internacional. E também é importante que a gente diga que os trabalhadores, eles devem criar os seus próprios mecanismos de comunicação de forma que ele possa manter a sua independência política e orgânica e, ao mesmo tempo, lutar pelos interesses da maioria da população. Bom, como o camarada Ed comentou, a China tem dado um passo importantíssimo para a regulamentação das Big Techs e também para o que tem sido chamado de soberania digital. Em 2015, o Xi Jinping e a China já cantaram a pedra, né, de que cibersoberania é o direito de uma nação de desenvolver e regular a sua internet, ou seja, estender a questão da soberania nacional para o seu cyberespaço. E por mais que as pessoas olhem torto para a questão da liberdade na China, a gente precisa lembrar que o Brasil é o país da campanha vencida pela mamadeira de piroca, sabe? Então, a gente precisa botar a mão na consciência nessas horas. Até porque esse debate, que já vai fazer quase 10 anos em 2026 agora, já levava em consideração a questão das fake news antes mesmo de que elas se tornassem agentes diretas de desestabilização política, tipo como descreve o Núcleo de Pesquisa de Relações Internacionais. Em novembro de 2016, a China aprovou a Lei de Cibersegurança, que, além de cumprir as metas anteriormente estabelecidas de elevar a cibersegurança em nível nacional e de aprofundar o conceito de cibersoberania, concedeu um poder maior ao governo para registrar e controlar informações disseminadas na internet que fossem consideradas ilegais. Em resumo, né, a China pede que as empresas estrangeiras de informação e tecnologia, as Big Techs, elas tenham responsabilidade com normas estabelecidas pelas leis do seu país. Bem simples. Então, uma das coisas que nós já sabemos de antemão é que as Big Techs vieram, né, em campanha contra a PL por uma razão muito simples. As campanhas de ódio, as notícias falsas, os disparos em massa dessas notícias falsas, de uma forma geral, são muito lucrativos. E assim, o exemplo mais explícito da forma como isso tem impactado os países, a gente até explanou um pouco sobre isso, mas foi o escândalo do vazamento de mais de 50 milhões de dados de usuários para Cambridge Analytica, que foi denunciado por jornais nos Estados Unidos, que uma empresa de análise de dados trabalhou na campanha do Donald Trump. Empresa essa que tinha nomes como Steve Bannon por trás, né? E essa utilização dos dados funciona através de mecanismos de sugestão de conteúdos, páginas e notícias que são direcionadas aos usuários, fomentando bolhas e reforçando comportamentos e opiniões da extrema-direita.
No Brasil, aqui em 2018, a gente pôde sentir esse impacto na campanha do Jair, né, do Jair Bolsonaro. Em 2022 também, com disparos em massa de notícias falsas em grupos de WhatsApp, Telegram, além, óbvio, né, da criação de perfis falsos em redes sociais que compartilham e disseminam informações falsas também. Tudo isso com dinheiro de empresários que fizeram comprovadamente campanha contra o PT em 2022, com o Luciano Hang, dono da Havan, dizendo que isso não é nada demais, né? Enfim, essa influência das Big Techs, ela foi explicitada, né, como eu falei que ia falar, através do tal Memorando Zhang, um documento de uma ex-funcionária do Facebook que expunha como influenciou de maneira indireta e direta decisões políticas em diversos países do mundo, da maneira como ela mesma expõe no documento. Abre aspas, né? Eu, pessoalmente, sem supervisão, tomei decisões que afetaram presidentes e agi contra tantos políticos proeminentes globalmente que perdi a conta. Então, eu sei que o assunto pode ser extenso para ser discutido num momento como esse, mas principalmente depois das reações das empresas, é essencial que esse debate seja levado adiante, porque é inadmissível, sabendo tudo que a gente sabe, que essas empresas continuem operando sem supervisão e deixando, na verdade, escolhendo, né, deixar passar notícias que influenciam politicamente em países, como a gente viu acontecer durante os últimos anos e que trazem consequências como as que a gente sofreu nos últimos 4 anos aqui no Brasil, com o governo Jair Bolsonaro. Então, apesar da lei ser bastante limitada, regular é um primeiro passo, né? Porque isso leva a gente um passo a mais à soberania digital, não como a da China. Eu aposto que as limitações da lei elas não nos levam a um cenário parecido com o da China, né? Que é um país sério, mas uma lei que funcione minimamente aqui no Brasil, né? Para que a gente não possa sofrer essas consequências, né? Se esse é o medo das pessoas, a gente pode começar a ficar tranquilo. Mas é preciso entender que as Big Techs estão criando formas de moldar o pensamento, formas de moldar comportamentos e de agir no seu dia a dia, né? E em momentos fundamentais da história, como esses, a gente precisa reagir à altura. Então é isso, camaradas, a gente termina aqui esse formato, né, react de uma contribuição que o camarada Ed deu em uma live aqui do partido, né, no jornal Poder Popular no YouTube. E agora a gente abre pro terceiro bloco, né, que vai falar sobre questões relacionadas à Ancine. Então é isso e até a próxima. Salve, ouvintes! Vamos comentar um pouco agora sobre a questão da Ancine, que no início do mês passado, no dia 2 de maio, divulgou sua agenda regulatória para os próximos 2 anos. A agenda é composta por 14 ações, dentre elas a obrigatoriedade da prestação de informações à Ancine pelas empresas de streaming, a renovação da cota de tela e da cota de programação, e também a elaboração de uma proposta de tratamento legislativo para aumentar os limites do aporte de recursos através da Lei de Audiovisual. E para estar conversando com a gente sobre essa questão, a gente vai convidar aqui o JP Guarnieri, camarada militante do PCB de São Paulo. Olá, camarada, bem-vindo. Opa, obrigado, camarada. É um prazer estar aqui, né, nesse primeiro episódio. E especialmente estar aqui para falar de Ancine, né, porque a Ancine é um órgão que sofreu bastante no governo Bolsonaro. Todo mundo sofreu bastante no governo Bolsonaro, mas teve uma série de ataques que foram feitos contra a agência, né, pela gestão bolsonarista. Para trazer uma lembrança rápida aqui, no primeiro ano de mandato, né, em 2019, a Ancine recebeu um ultimato do TCU que determinou a suspensão do repasse de recursos públicos para o setor, caso a agência não mudasse a forma que ela faz a prestação de contas. E até aí tudo bem, porque afinal essa é a função do TCU, né? Só que o problema é que a diretoria da Ancine na época, que foi a diretoria apontada pelo Bolsonaro, não fez nada. Uma vez que aconteceu isso, não se movimentou para ou recorrer da decisão, ou para tentar rever a prestação de contas e garantir que os recursos voltassem a ser liberados de maneira ágil, né?
Talvez tenha sido uma oportunidade, né, para agilizar aí o processo de desfinanciamento, né, da agência. Exato. Tanto que nos primeiros meses de 2019, a agência não recebeu nenhum repasse e, portanto, não repassou nenhum recurso financeiro, né? Isso é muito grave, porque, mais ou menos 70% dos filmes que a gente faz aqui no Brasil contam com alguma forma de investimento público. Sim, e tem sido fundamental, né, para que o cinema brasileiro continue aí conseguindo produzir e avançando, né, em termos de qualidade nas suas produções, até para estar conseguindo disputar melhor, né, mercado tanto aqui brasileiro quanto para fora. Esse entendimento TCU ele foi revisto até, né, na verdade, em 2022. Foi declarado sem fundamento. Aí teria que ver se realmente foi uma tentativa honesta do TCU ou se foi uma ingerência do Bolsonaro no TCU para garantir o congelamento da Ancine, né? O que, infelizmente, é algo muito provável, né? Sim, até porque no mesmo ano, cara, o presidente, ele falou mal do patrocínio federal a produções audiovisuais, né? Que ele disse que eram contra a moral, a família e fazem apologia ao comunismo. E o que ele disse foi, se não puder ter filtro, nós extinguiremos a Ancine. Por filtro, leia-se censura mesmo, né? Importante destacar. Censura. O que o Bolsonaro queria existir é uma coisa que não existiu nem na ditadura militar, que era a censura prévia. Na ditadura militar, os censores, eles censuravam o produto depois que ele já tivesse filmado, né? E aí mandava cortar cenas ou mandava gravar uma cena nova. O Zé do Caixão, por exemplo, teve que mudar o final de um dos filmes dele pro personagem se arrepender e acreditar em Deus no fim, né? Mas o que o Bolsonaro queria é que já existisse um critério na Ancine para não ter nenhuma liberação de dinheiro para filme que fosse contra os interesses do governo bolsonarista. De fato, um grande absurdo e, né, um retrocesso sem tamanho. Que bom que a gente conseguiu derrotar, né, esse genocida aí no último processo eleitoral e temos agora a possibilidade de retomar aí, né, o processo de avanço e crescimento do cinema nacional. Aproveitando esse gancho, né, até porque você introduziu falando da questão da pandemia, que impactou grandemente todo mundo, mas nessa questão, né, da produção audiovisual do cinema brasileiro foi um impacto muito devastador também. E pedir para você comentar um pouco sobre essa questão, né, qual que é a importância, a necessidade dessa exigência da prestação de informações, né, por parte dos streams nesse cenário pós-pandemia, né, considerando, inclusive, que a gente teve uma queda de público expressiva do cinema nacional, né, que acompanhou os números da pandemia, mas ele superou, né, em relação, comparado às produções internacionais que chegam aqui a ser exibidas nas telas de cinema, foi um impacto bem maior, bem mais significativo. Sim, então, né, a gente tem uma coisa muito, muito grave, muito drástica. Por causa do Covid-19, em 2020, teve uma queda de quase 78% no público das salas de cinema. Afinal, né, esse é exatamente o lugar para onde você não iria durante a pandemia. Tipo, você pode ver filme em casa, você vai ver filme em casa, não numa sala fechada com um monte de gente que tem o risco de te contaminar, sendo que ainda não tinha nem vacina, né? Sim, era uma exposição muito grande, né? Principalmente porque as salas são todas fechadas com um sistema de ar-condicionado que aumentaria aí consideravelmente o risco, né? Esse Sim. número, né, a gente começou a observar uma recuperação, mas ele ainda está bem distante dos números anteriores da pandemia, né? 46%, quase 50% aí ainda a se alcançar para retomar a média de público em 2019. Exato. E aí tem o crescimento do streaming, ele gera um outro problema, porque o streaming não tá na cota de tela ainda, né? O streaming, portanto, ele tem uma priorização do produto estrangeiro, e isso se vê até no market share do cinema brasileiro, né, na cota de mercado, que em 2021 caiu para 1,7%. E essa questão da cota de tela, né, que precisa ir ser renovada, né? Parece que o último artigo que previa, né, da medida provisória que previa a cota de tela, ele expirou em 5 de setembro de 2021 e desde então esse espaço está meio que vago no sentido, né, de não ser exigido a questão da cota de tela, o que impacta diretamente também nessa questão dos resultados, né, recentes aí do cinema nacional. E eu queria que você explicasse um pouco melhor, né, qual que é a importância também dessa cota de tela e o porquê, né, que está sendo proposta também
também uma alteração dessa forma, né, de cobrança da cota de tela para que ela passe a ser por sessões cinematográficas e não mais por dia, por diária. Então, a cota de tela é uma coisa que existe no Brasil desde 1932. Quando ela foi criada, né, ainda era o primeiro governo Vargas, a exigência era de um filme educativo por sessão, e se eu não me engano em 1939 que foi criada a exigência de uma certa quantidade de filmes nacionais. E essa exigência da exibição de filmes nacionais, antes da digitalização do nosso parque cinematográfico, ela era feita por dia, porque não era comum o cinema trocar o filme que tá passando numa sala. Botava um filme lá, passava esse filme naquela sala o dia inteiro. Com a digitalização do parque, né, para de ser aquele negócio de filme passando em película e tal, começou a ser muito mais comum você fazer isso. Você passa um filme de manhã, passa outro filme à tarde, pode passar um terceiro filme à noite. E com isso, a gente precisa de uma legislação que vá acompanhar essa mudança, né, pra gente garantir que a cota de tela tá sendo cumprida. A cota de tela, ela é essencial para tornar o produto brasileiro competitivo com o produto estadunidense. Eu não sei se você lembra, em 2018, quando lançaram Vingadores Ultimato, Vingadores ocupou 80% de todas as salas de cinema no Brasil, 80%. E piorou, porque aí quando lançou o filminho do Miranha, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, foi 2020, 2021, agora 2021. Não tenho certeza, 2021 isso. Acho, né? O filme do Homem-Aranha ocupou 96% de todas as telas disponíveis no Brasil. E é importante lembrar que quando eu falo 96%, isso não quer dizer que cada cinema tinha 96% das suas telas passando o Homem-Aranha. Tem muitos lugares em que às vezes só tem uma tela ou tem duas, mas todas as telas, o único negócio que tinha disponível no cinema, às vezes num cinema que é o único cinema da cidade inteira, era o filme do Homem-Aranha. E, assim, eu gosto do Homem-Aranha. Vou aqui me declarar nerdola. Tamo junto, camarada. Ainda mais esse Homem-Aranha, né? Que tinha os 3 Homem-Aranha, e tinha o Alfred Molina, tinha o Willem Dafoe, mó negócio legal. Só que não é por isso que tava ocupando 96%, né? Não é por isso que tanta gente, inclusive, queria ver o filme. É porque existe todo um investimento de capital estrangeiro pra criar interesse nesse filme, né? Que no Vingadores Ultimato tinha um monte de promoção. Você ia, tinha rede de fast food fazendo combo de fast food temático do filme, tinha propaganda na TV, tinha propaganda em ponto de ônibus, né? Então, pra botar em números, o filme nacional mais caro já filmado tinha um orçamento de 26 milhões de reais. Isso em 2013, o filme foi lançado em 2014, é o Amazônia Planeta Verde. O Vingadores Ultimato, só de orçamento para marketing, tinha 200 milhões de dólares. A gente não tem como competir com isso atualmente, nem que você pegue, tipo, as maiores produtoras, que você pegar um filme, sei lá, da O2, da Gulani, da Paris Filmes, né? Fica, de fato, inviável mesmo uma competição minimamente justa, né, do cinema nacional com o cinema estrangeiro nessas condições. Inclusive, né, isso é parte da explicação, né, parte importante da explicação do porquê, né, que nos últimos anos o cinema brasileiro não alcançou, né, não ultrapassou 1 milhão de espectadores nos cinemas brasileiros, considerando uma queda expressiva também, né, em relação aos anos anteriores. 2019, 2018, a gente teve produções nacionais que alcançaram mais de 10, 11 milhões de espectadores no cinema. E aí, pegando esse gancho com essa questão tão importante, né, que tem relação com o financiamento, né, com o investimento na produção do cinema nacional, queria que você comentasse um pouco para a gente sobre a importância, né, desse aumento aí dos limites para o aporte de recursos nas produções, né, explicar um pouquinho como que funciona o artigo 3 da Lei do Audiovisual, como é que está defasado, né, esse valor que é previsto atualmente. Então, a Lei do Audiovisual, que não é a Lei Rouanet, né, que é a mais importante destacar mais famosa. Isso, camarada, porque as pessoas fazem tanta confusão acerca da Lei Rouanet e vai colocando tudo no mesmo bojo. Muito importante você fazer esse destaque. Então, basicamente o que a Lei do Audiovisual permite é que as pessoas, contribuidor, mesmo pessoa física, possa investir em produções audiovisuais e receber um abatimento de até 70% do valor em imposto. É uma coisa simples, né?
E a Lei Rouanet, para quem não sabe como ela funciona, né, ela não está sendo contemplada por essa agenda regulatória, mas a Lei Rouanet, ela basicamente é uma coisa parecida, mas você inscreve o seu projeto num portal que é a Salic, que não faz nenhuma análise de mérito. Basicamente, se você formatou tudo bonitinho, colocou a justificativa, colocou o negócio inteiro, vai ser aprovado na Lei Rouanet, e aí você vai ter que captar dinheiro do investidor privado, né? O Estado vai ajudar com isso em abatimento de imposto, mas inicialmente esse dinheiro vem do investidor privado e o Estado não entra com o valor total dado por esse investidor privado. Esse modelo de fomento, ele é muito importante, ele tem sido muito bom para o Brasil. Ele tem seus problemas também, né? Porque dado que o Estado depois vai dar um abatimento de imposto, efetivamente é o Estado que está bancando a maior parte dessa contribuição, só que não é o Estado que está decidindo em quais filmes vai ser investido. E as produções acabam trelando aos interesses de mercado, interesses não os gerais, né, da maioria da população. Exato. Então vai dizer que eu aqui, JP Guarnieri, eu resolvo que eu quero fazer um filme anticapitalista. Quero fazer um filme com a nossa linha política, né? Quero refazer o filme do Marighella, só que direito dessa vez. Seria ótimo, viu? Então, quantos investidores privados vão querer dar dinheiro pra isso? Não vai ser muita gente, né? Provavelmente seriam exceções, né, a contribuir com tal projeto. Mas ainda assim, isso é muito importante. Como eu citei ali em cima, 70% de todos os filmes que são produzidos atualmente contam com alguma forma de investimento público. E por quê, né? Aí a gente tem que falar por quê? Porque esse é dinheiro do Estado, a gente tem que discutir. O Estado tem que estar gastando dinheiro botando em filme? E a resposta é sim, porque isso gera dinheiro, né? Primeiramente gera emprego. E não é emprego só para quem trabalha com audiovisual. Na verdade, 70% do orçamento de uma produção é direcionado para setores periféricos, ou seja, serviços administrativos, construção, alimentação, hospedagem, transporte, serviço jurídico, serviço de segurança, né? São 657 mil empregos diretos, indiretos e induzidos. Ou, se você for contar só geração de emprego direta, 126 mil empregos. Isso é muito emprego. É muito emprego. É algo que impacta, assim, bem objetivamente, né, na questão tanto do desemprego quanto na movimentação da economia, né? Sim, então, tem um efeito multiplicador, né? Para cada R$10 de valor adicionado diretamente no setor audiovisual, a cadeia agregada adiciona mais R$13, um fator multiplicador de 2,3 vezes no PIB, 5,2 vezes no emprego. Um impacto, de fato, expressivo, né? E considerando, né, tudo isso que você trouxe aqui pra gente, essa questão do impacto direto, né, no audiovisual na economia brasileira, que em termos de número chega a 24,5 bilhões, me corrige se eu estiver errada. Sim, isso é impacto direto. Se a gente for somar ainda o impacto indireto e impacto induzido, são 56 bilhões. E aí, por que é importante também a gente aumentar o aporte de recursos, né? O que a Ancine quer fazer, basicamente, é permitir que uma quantia um valor total maior de recursos possa ser colocado por pessoas físicas em filme. Pessoa jurídica, eu acho que também. Eu preciso conferir, na verdade, se pessoa jurídica também. Mas, basicamente, é isso. Permitir que o investidor privado invista mais dinheiro no setor audiovisual e tenha um abate fiscal por causa disso. Sim. E ajuda, de fato, né, a voltar a avançar aí na produção do cinema nacional, junto com essas outras medidas, né, essas que nós estamos mencionando aqui e as outras que completam o total das 14 medidas aí previstas nessa agenda apresentada pela Ancine. Se avalia que elas têm condição, então, de fazer, né, fomentar de fato a produção do cinema brasileiro. E queria que você comentasse um pouquinho, para a gente ir encerrando também, sobre a questão, né, da importância da produção do cinema nacional em relação a gente estar conseguindo apresentar, né, levar a nossa cultura, a nossa identidade cultural para o resto do mundo. Sim, então, a gente, na verdade, tem muito produto de exportação, né? Novela brasileira, por exemplo, é um negócio que passa em um monte de país. Os Portuga tá puto também, porque nossos produtos, tanto, acho que muito YouTube no caso deles, mas também novela brasileira, também programas de entretenimento brasileiros estão indo lá para Portugal, e aí as crianças
portuguesa estão começando a falar em brasileiro. Colonização reversa aí. Acho justo. Eu acho justíssimo. E é importante porque constrói um imaginário popular comum, né? É importante por uma questão de autoestima também do nosso povo, da gente sentir que a gente também é capaz. A gente vê aí essas mega produções americanas, né? E fica muitas vezes a galera acha que o setor nacional não consegue fazer nada com essa qualidade, que o nosso produto é mais tosco, né? O que não é verdade. A gente tem produções muito grandes, muito complexas de filmar também. Na verdade é justo o oposto, né? Porque considerando o investimento que é feito nisso, né? Os parcos recursos com que são feitos os filmes, a gente consegue superar muito até, né? O que poderia, assim, né? O básico que poderia ser feito com o recurso que tem, criando aí, nem faço ideia quais são as alternativas que criam nessas produções, mas para fazer, né, produções e filmes com tanta qualidade, igual nós temos visto. Camarada, eu queria saber se você quer deixar alguma consideração antes da gente se despedir. Não, acho que é isso. Agradecer a todo mundo aqui que estava aqui ouvindo a gente. Perfeito, é isso. Agradecer você por ter participado aqui com a gente, tratando sobre essa questão aí tão relevante, né? Estamos aí na luta também para que, né, todo esse contexto de desfinanciamento da cultura em geral e da questão do fomento da produção audiovisual não demore tanto a ser superado, que a gente consiga ir avançando aí paulatinamente. Agradecer também, né, a audiência, todo mundo que está nos ouvindo aqui. O nosso podcast ele vai ter regularidade, então sigam acompanhando e convidar todos vocês para estarem acompanhando também as mídias sociais do Partido Comunista Brasileiro. Vocês podem acessar também o pcb.org, que é o site oficial do partido, e seguir nossas contas no Instagram, Twitter e Facebook também. E aguardamos vocês na próxima edição do podcast Ousar Vencer. Abraços!